Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por essa nova semana que se inicia. Que nós possamos iniciar essa semana na certeza de que o Senhor está conosco, cuidando de nós. Que a Tua presença em nossas vidas nos dê paz, alegria e que nós possamos viver na segurança da fé em Cristo. Fica conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 25 a 30, que diz assim: Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizeram as acusações na sua presença: Saúde, Cláudio Lísias. Estimado irmão e irmã, os mais jovens não pegaram o tempo em que a gente escrevia carta e ia ao correio colocá-la com selos para ser entregue ao destinatário. Você lembra disso? Hoje tudo acontece pela internet no mesmo instante que se manda. A carta, quando nós escrevíamos, tínhamos que colocar no envelope, colocar endereço, remetente, selar, levar no correio e demorava uns 3 dias no mínimo para chegar à pessoa. E quando a carta chegava, sempre era motivo de grande alegria. Bons tempos aqueles, não é? Depois que o comandante romano tomou conhecimento do plano dos judeus para matar Paulo, naquela mesma noite mandou uma tropa de soldados levarem-no até o governador romano daquele território, chamado Félix, que ficava na cidade de Cesareia, a uns 90 quilômetros de Jerusalém. O comandante explica ao governador o motivo de estar mandando Paulo para lá. Ele estava sendo acusado de crimes que não eram verdadeiros e nem dignos de alguém ser preso e muito menos morto, na visão do comandante. E Paulo era um cidadão romano de nascimento. Isso dava para ele um status superior aos outros. O comandante romano, chamado Cláudio, era um homem imparcial e justo. Já o governador romano Félix era um homem inescrupuloso e fazia qualquer coisa para permanecer no poder. A vida de Paulo estava se complicando cada vez mais. Por outro lado, Paulo aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus Cristo. Graças a Deus, nós vivemos em um país onde podemos exercer a nossa fé sem medo. Podemos nos identificar e falar como cristãos. O grande problema hoje em dia é que os cristãos estão tão envolvidos com as coisas do mundo que não há mais diferença entre quem se diz cristão e quem não é cristão. Todos vivem em pecado, buscando somente o materialismo e o consumismo em suas vidas. Isso está errado. Se nós que somos cristãos, não nos comportamos como cristãos, é sinal que não somos cristãos. Se nós somos cristãos, obrigatoriamente nós devemos ser diferentes dos que não são cristãos. O nosso jeito de falar, de agir, deve ser diferente, porque
nós somos orientados, movidos pela fé em Cristo, segundo o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a luz precisa brilhar na escuridão. Não pode haver trevas onde existe a luz. Onde a luz brilha, as trevas não existem. Hoje, pessoas dizem que são cristãs não praticantes. Isso não existe. O cristão não praticante é um não cristão, como a luz que não brilha não é luz, é escuridão. O cristão sincero e verdadeiro busca com sede a palavra de Deus, ora sempre, ama estar na igreja adorando a Deus e ouvindo a sua palavra, testemunha a sua fé e é exemplo de vida cristã correta no mundo. O testemunho do comandante romano era que Paulo não fez nada de errado e por isso, na opinião dele, deveria ser solto. Como é bom ter um bom testemunho das pessoas que estão à nossa volta e nos conhecem, não é? Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus pelos nossos pecados, lá na cruz, e pelo seu sofrimento e morte, conquistou para todo quem Ele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo, que vem a nós pelo ouvir da palavra de Deus e pelo batismo, há uma mudança total e completa de vida, porque a fé nos dá um novo nome, cristão. Como cristãos, nós não vivemos como o mundo vive, em pecados, mas segundo a palavra de Deus. Como cristãos, nós não comemoramos esse Natal materialista e consumista que o mundo vive. Nós aproveitamos este período para lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aproveitamos este período que antecede o Natal para cantar os lindos hinos de Natal e adorar a Cristo na igreja. Também aproveitamos esta época para falar aos nossos amigos, vizinhos, as pessoas que passam por nós, que Natal é a vinda do Salvador ao mundo, que presenteou todos com o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quem crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, tem o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Assim, estimado irmão e irmã, não sejamos cristãos de boca apenas. Sejamos cristãos verdadeiros, sinceros, comprometidos com Cristo, sua palavra, oração e igreja. Vivamos uma vida centrada em Cristo e que as pessoas à nossa volta reconheçam que nós somos cristãos verdadeiros. Como Paulo, lembremos que a nossa vida cristã neste mundo nem sempre vai ser boa e tranquila. Passaremos por problemas, dificuldades e aflições, mas Cristo está conosco e um dia nós estaremos com Ele no céu. Lembrei do que o apóstolo Pedro fala sobre a vida cristã e o não dar motivo para os outros apontarem o dedo para nós, nos acusando de algo errado que fizemos, em 1 Pedro 4, 14 a 16, que diz assim: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por este nome. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Que nós possamos nos alegrar por causa de Cristo, por causa do perdão, que nós possamos ser motivados pelo Espírito Santo a vivermos uma vida cristã segundo a Tua Santa Palavra, e que possamos com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome.
que possamos testemunhar a nossa fé para as pessoas que encontrarmos, para que este mundo deixe de comemorar o Natal pagão e consumista e materialista e se volte para Cristo, a razão de existir do Natal, do Ano Novo, de tudo que existe neste mundo. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.